Agora sim. Então, boa tarde, sejam bem-vindos. Essa é a primeira vez que vocês têm contato. Quer dizer, alguns já podem ter sido alunos, é verdade, mas, enfim, para esse curso é a primeira vez que vocês estão tendo, né, contato com o IFSC, então, isso é uma certa responsabilidade grande, assim, ser o primeiro a ter contato com vocês, mas é sempre bom, assim, as turmas novas sempre. É tão engraçado, porque esse negócio de ser professor, a gente faz a mesma coisa a vida inteira. E eu devo fazer isso por mais uns 20. Eu nem calculei, é melhor não calcular. E não é sempre igual, assim, né? As coisas são muito diferentes, porque as pessoas são diferentes, as turmas são diferentes, o engajamento é diferente, o conhecimento que as pessoas têm e tudo mais. Então é sempre interessante começar uma turma nova. E algumas vezes a primeira aula da turma nova é comigo. Esse ano aconteceu de novo, de um jeito um pouco diferente. Eu não tive ainda turmas novas que começaram virtualmente. Comigo, né? Vamos lá, claro que eu tive turmas que começaram virtualmente, mas a primeira aula não foi comigo. Então, eu espero que vocês estejam satisfeitos de terem escolhido esse curso. Espero que a gente consiga aí ter uma trajetória juntos aí no conhecimento de bebidas, que é tudo que eu faço, né? Vocês talvez já tenham visto alguma coisa sobre mim ou não, né? Talvez alguns tenham tido curiosidade ou não. Mas meu nome é Juscelio, eu sou professor de serviço do vinho e bebidas aí do Campus Continente desde 2011, já faz aí 10 anos que eu estou nessa empreitada. Por isso que algumas vezes eu digo assim, né, as turmas novas elas vêm com umas propostas, assim, como se elas fossem, eu não estou dizendo que vocês vão fazer isso, né, mas vocês vêm assim com um negócio como se fosse muito revolucionário, mas se nós fizéssemos assim, não, fica tranquilo que eu já tentei, fica tranquilo que eu já tentei. 10 anos depois a gente já tem uma ideia boa, assim, do que a gente deve, do que a gente não deve fazer. E ainda assim tem umas coisas que mudam. A parte de cerveja, por exemplo, dei uma mudada. Nem sei como é que vai se sair, porque eu resolvi mudar um pouquinho de como eu fazia antes. Essa história da pandemia tirou um pouco das nossas. Claro, desacomodou, assim, foi bom por um lado, mas por outro, tem coisas que eu gosto de fazer pessoalmente. Por exemplo, falar de bebidas que não sejam vinho. É uma coisa que eu gosto de ter quadro, que eu gosto de escrever e que eu não consigo fazer isso na minha casa, né? Mas vamos ver. Semestre passado eu não tinha apresentação, eu dei uma mudada nisso. Nem sempre eu gosto de ter apresentação, eu acho que a gente acaba com essa bengala que é PowerPoint lá, e aí parece que não consegue falar se não tem um PowerPoint. Então, no estudo de bebidas que não sejam vinhos, eu particularmente prefiro não usar, mas adaptei um pouquinho esse ano. Eu falo bastante, tá? Gosto de falar, gosto que as pessoas falem, não todas juntas, não todas assim, né, num tempo não esperado, mas acho que é importante, né? A participação de vocês é sempre importante, principalmente para mim, que eu sou alguém que gosta de falar. Mas, e é claro que eu vou querer saber de vocês. Mesmo que vocês não estivessem no primeiro dia, eu ia querer, eu acho que toda vez que a gente se encontra, né, com o professor encontrando uma turma nova, é diferente, você quer saber ali, mais ou menos como se compõe a turma. Mas, claro, começo por mim, né? Eu, de formação, sou enólogo, né? Licenciado em enologia, né? Fiz, na realidade, o curso técnico em viticultura. Na época nem chamava viticultura e enologia, chamava só técnico em enologia, porque aparentemente era uma coisa que eu gostava, mas talvez alguns de vocês aqui estejam nessa situação, né? Por que que escolheram um restaurante, bar? Pô, tem uma época na vida que a gente precisa fazer alguma coisa, né? E às vezes a gente fica pensando, pô, mas eu gosto disso, gosto daquilo, gosto, não sei mais o que, é sempre uma escolha meio difícil, né? Tanto que eu não fui fazer o curso técnico quando era PUTI. Eu fui um ano depois. E valeu a pena. Acho que esse ano foi importante para me dar um gás ali de uma vida normal que nunca mais voltou. Minha vida depois que eu saí de casa, ela foi uma sucessão aí de quantos anos? Meu Deus, 18 anos de achar assim que ano que vem vai ser mais calmo, vai ser mais... Mas não é, eu já estou acostumado com isso. Mas eu fiz o curso técnico em viticultura, em enologia, que era na época. Aí eu achei que não, acho que vou ficar por esse negócio mesmo. Sempre foi uma coisa que eu gostei muito, mas é aquilo, entre a gente escolher. A gente gosta de muita coisa, né? Escolher uma para fazer profissão é uma situação diferente, né? A gente não vai fazer 30 graduações na vida, não tem nem tempo, nem disposição e nem dinheiro, né? E enquanto não formado, provavelmente a gente vai estar ali à margem do mercado de trabalho, né?
Aí, disse, não, vou fazer. Eu podia fazer agronomia também, disse, mas eu não gosto da parte de criação animal. Até gosto de alimentos, mas não da criação animal. Não, vou fazer o superior de enologia. Na época era o. Sempre foi o primeiro, né? Eu fiz em Bento Gonçalves, mas acho que na época só tinha lá e em Petrolina, eram os únicos dois que tinham. Eu disse, tá bom, vou fazer esse mesmo, não vou tentar mais nada, se não passar, não passou, aí é um ano que vai ter que descobrir o que vai fazer, né? Daí passei, fiz tecnólogo, aí acabei, um pouquinho antes de terminar a graduação, que eu me tornei técnico do Instituto, né, que era do Rio Grande do Sul, lá no Campus Bento. Antes disso, aí, durante a minha formação, todo ano eu estava num lugar diferente, foi bem importante para mim, então eu passei aí por. Deixa eu lembrar aí, a gente tem que fazer, tem que fazer o retrospecto. Eu comecei a minha vida prática na União de Vinhos do Rio Grande, e ninguém deve conhecer por esse nome. Hoje eles têm uma vinícola lá bonitinha no lugar, que chama Vale do Sol, se eu não estou enganado, no Vale dos Vinhedos, mas o que eles faziam de verdade lá era o vinho base para o Chapinha. Aí Chapinha a gente já começa provavelmente a falar de uma coisa que as pessoas conhecem, ou que talvez não tomaram, mas já viram no supermercado, né? Que é aquele vinho de garrafa de plástico, inclusive, que nem vinho é, né? O Chapinha eu acho que é coquetel, não tenho certeza agora. Enfim, mas é uma dessas coisas que evidentemente está longe de ser, né, um produto de grande classe, elegância e qualidade. Então eles faziam os vinhos comuns, né, para mandar para São Paulo, que é onde invasa, e foi uma experiência interessante, assim, onde eu descobri que aquela ideia de glamour que as pessoas têm, né, de enologia, né, é muito. Vem uma foto de enólogo na barriquinha, não sei o quê, assim, poser, total, tá? Esquece, isso aí não existe. É enlamaçado de borra de vinho para um lado, é em cima de caminhão de uva do outro, não é uma coisa. E é uma coisa que acontece, tirando no Nordeste, que acontece ali em 2 meses, tu tem a uva o ano inteiro para processar. E é claro que tu não tem uma estrutura imensa, né? Tu não tem como. Ninguém pagaria uma empresa que pudesse fazer tudo do jeito ótimo. Então sempre é muito corrido. Por isso que vocês vão passar aí na frente da Aurora, da Salton, dessas empresas imensas, e eles têm estruturas imensas, e ela é muito menor do que o suficiente para que tudo fosse tratado na mesma hora. Isso aí seria impossível, né? Daí, claro, isso aí é um trabalho danado. E lá era assim, eram 3 caminhões recebendo simultaneamente, era uma loucura. Era caminhão a granel, aí aquilo descia a uva toda uma vez só, era uma coisa maluca. Mas foi um bom começo, assim, eu acho. Daí de lá eu fui para 4, 5, Shandong. Shandong foi uma grande escola, assim, porque eles tinham, era na parte de campo. A Shandong tem um padrão de excelência que hoje o Brasil tem, né? Ninguém tinha. Basicamente, a Shandong trouxe aí a Delantier, as empresas que vieram de fora, que trouxeram o que se faz hoje no Brasil. E aí vi coisas, cenários interessantíssimos, assim, em cima de trator, por exemplo, assim, Vale do Rio das Antas e tudo mais. E particularmente foi uma experiência boa, muito boa. Agora eu tenho uma boa recordação de ter passado pela Shandong. Depois da Shandong, eu fui para onde? Para Forestier, que não era mais Forestier, que foi outra lembrança, uma outra recordação boa, assim, uma outra fase interessante, porque a Forestier era também multinacional e eles eram muito modernos, né? Tanto que a estrutura estava velha e continuava muito moderna. Os caras nos ajudaram muito aí, né? Esse ciclo. Não é nessa unidade que a gente vai falar sobre isso, mas as multinacionais, sim, nos ajudaram bastante. Eu acho que elas mais nos ajudaram do que se ajudaram, porque não valia a pena fazer vinho no Brasil. No Brasil, hoje só Chandon permanece e dizem que assim, quase que por favor, não porque eles poderiam fazer, alguns monte deles é muito bom, mas representa quase nada numa empresa que é imensa e que tem, por exemplo, vinhedos na Austrália, tem vinhedos na Argentina, lugares que é muito mais fácil de produzir, né? Mas as multinacionais nos trouxeram aí um grande aprendizado, um grande fôlego. Acho que a gente não estaria hoje onde a gente está sem as multinacionais. Porque vale dizer que a Miolo, por exemplo, não era uma empresa, era o maior fornecedor de uvas da Shandong. Então, se a Shandong não comprasse uva deles, não sei onde eles estariam hoje. Então, sim, essas empresas foram bem importantes. Aí da Shandong, vamos ver para onde é que eu fui.
Da Forestier, desculpa, eu estava falando. Já misturei uma com a outra aí, desculpa, gente. A saída de férias aí nos deixa meio confuso. Da Forestier eu fui ser estagiário do. Faleceu ano passado, infelizmente, o Alberto Miele, pesado, ele era bem pesquisador da Embrapa, né? Foi um tempo interessante, assim. O Miele é um cara que ele conseguia ser mais chato e detalhista do que eu. Eu descobri que eu era bem light até. E uma parte mais para pesquisa, mas eu gostava mesmo era de estar em vinícola. Daí, de lá eu fui por isso mesmo, eu resolvi ir para Aurora, e a Aurora é uma. E bem a sede da Aurora, porque tem a Aurora que só faz vinho comum, que era onde era a Dreher, que tudo funciona mais ou menos automático ali, não tem grandes requintes. Tem a outra unidade no Vale dos Vinhedos, que agora está bonita, mas que também só produzia vinho comum, e a sede produzia tudo. Tudo que vocês veem aí pelo mercado, kick cooler, vinho, espumante, garrafão, tudo que a Aurora faz sai basicamente da sede deles. Então aquilo era uma coisa maluca, assim, eram filas imensas de caminhão, era uma trabalheira danada, assim, era um dia que começava às 7 da manhã, acabava, às vezes era meia-noite, a gente ainda estava lá. Diz que na época mudou, a legislação já não podia estagiário ficar tanto tempo assim, mas a gente ficava, sei lá, dava um jeito. E aí acaba a graduação e dá uma coisa meio ruim na minha vida, assim, né? Meu pai morre. E a única coisa, foi um pouco egoísta da minha parte, mas quando eu percebi que ele podia ter algum problema, eu disse, vai, tomara que não seja antes de acabar, porque isso tem um potencial de esculhambar tudo, né? Foi antes de acabar. E aí, o que faz, né? Pô, a minha família, eu quero só minha mãe e minha irmã, eu disse, tá, vou voltar para casa. Aí foi uma parte interessante aí que eu fui trabalhar, né, na parte mais comercial. E, no fim das contas foi fundamental, né? Principalmente porque eu faço hoje. Eu fui trabalhar, eu sou gaúcho, você deve ter percebido. Eu sou porto-alegrense, minha família mora até hoje na região metropolitana. E eu voltei para lá e fui trabalhar no Armazém dos Importados, antigo Armazém 196, que hoje é a Enoteca Decanter lá. Que a Decanter agora padronizou as lojas dela como Enoteca Decanter. E aí foi um contato legal, assim, porque a gente, quando está na enologia, é uma coisa que eu acho deve ser criticada até, a gente acaba falando do Brasil, 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 só tomando vinho do Brasil, compara agora com Salton, Salton com Dom Giovanni e só fala de Brasil, né? E existe um mundo de vinho para provar e que faz muita diferença, que é muito diferente do Brasil. E ali foi muito legal por isso. Era uma trabalheira danada, comércio é uma coisa cansativa, estressante, que vocês, não sei se perceberam, assinaram, né, um termo imaginário, é verdade, tácito, mas vocês assinaram que vocês vão trabalhar com esse tipo de coisa. Com cliente chato, com perguntas ruins, com gente te testando a todo tempo. Então, né, desse ponto de vista, sejam bem-vindos. Essa é a grande, como eu vou dizer, tarefa de vocês trabalhando nessa área. Para mim foi importante essa experiência. Conheci muitos vinhos importados que eu não conhecia, conheci a realidade de vender vinho, toda essa parte de serviço, cartas e tudo mais. E basicamente o que eu fazia naquela época é o que eu uso hoje para trabalhar com vocês. E depois fui, enfim, fui pro laboratório do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, daí fui para a UFPEL, porque era a mesma coisa, mas eu resolvi ir para a UFPEL porque eu queria ser professor lá e achei que era importante eu fazer isso. Aí eu fiz o concurso por fazer, passei, fui. E aí, finalmente, eu vim, né, parar. As pessoas fazem aquela pergunta: como é que você veio parar aqui, né? Parece que a gente não ficou no lugar, estacionou ali, né? Não, a gente tá sempre correndo aí atrás das coisas, mas na verdade eu vim parar aqui porque saiu um concurso, eu nunca tinha pensado em morar em Floripa, em litoral, coisa assim. Chegou a oportunidade, fui fazer, acabei passando em primeiro, então ou era eu ou era eu. Só que nesse meio do caminho, eu tinha acabado a graduação, eu estava fazendo a especialização, estava terminando a especialização, na verdade, já tinha terminado? Já tinha, sim, já tinha terminado. Eu sou especialista em educação e eu tinha começado a licenciatura
que é conseguir terminar quando eu vim para cá, mas já estava no mestrado em Ciência e Tecnologia Agroindustrial, que era na época na UFPEL, e esse ficou para trás, né? Teve uma coisa que eu. Por isso que às vezes os alunos também dizem, ah, mas a gente não consegue, a gente tem que fazer muito. Pois é, tem vezes que a gente não vai conseguir mesmo. Eu não consegui terminar o mestrado. E levei 8 anos para conseguir fazer isso, não mais na UFPEL, mas na URGS. Quando eu vim para cá, eu tive que abandonar o mestrado. Fui tentando fazer e fui vendo que não ia dar certo. E tem uma hora que a gente tem que olhar e dizer, olha, não dá. Eles vão fazer tudo para que eu continue. Eles foram muito bons comigo, mas não dá. Aí, enfim, terminei o mestrado na URGS, estou no doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Então, essa falha que vocês veem, é que hoje a câmera não está tão para cima. Quando ela está mais em cima, vocês veem uma falha, tipo, que assim, que muito provavelmente, grande parte dessa falha é o meu doutorado. Mas vamos andando bem. Por isso que também, assim, mas a gente trabalha, a gente assim, eu sei, eu trabalho, eu estudo, eu fiz meu mestrado inteiro sem me afastar, eu sei que é difícil, mas é um compromisso que a gente tem que ter, né? Com a gente mesmo, antes de mais nada. Eu falei que eu falo bastante, eu falei horrores, eu acho que vocês não devem ter nem mais uma dúvida sobre a minha vida, se bobear. Sou colorado, é importante dizer. E, inclusive, eu estou muito feliz que eu passei um ano e tanto escutando piadinha. Agora o Grêmio está num buraco pior do que o do Inter. Assim. Eu não sei o que eles fazem. Eu acho que eles devem ter algum tipo de acordo, assim, né? Que aí um cai por vez lá para ser motivo de felicidade do outro. Então, só pode ser isso. Mas eu não me ligo muito de futebol, não. Eu nem sei porque que eu sou colorado. Acho que era vermelho, provavelmente. E é isso, vou estar aí com vocês nessa unidade, vou estar com vocês em Sommelier também, então vocês vão ter que me ver por 120 horas, é uma carga expressiva, talvez canse aí tanto para mim quanto para vocês, mas a gente vai tentar fazer isso da forma menos pesada possível. Essa unidade a gente vai ter, depois eu vou falar sobre, mas ela é toda síncrona, a introdução Sommelier não. Aí a gente lá conversa sobre ela, mas depois eu falo sobre essa especificamente. Ainda assim, sempre vou ser eu, né, que vou estar lá, nem que seja gravado para vocês. Tem uma hora que vocês devem acordar, assim, num pesadelo, falando meu nome, qualquer coisa assim. Eu espero não trazer nenhuma separação, uma coisa assim, para quem é casado. E 120 horas, no fim das contas, são quase 20% do curso. Então é bastante tempo comigo. E aí, deixa eu ver aqui, só eu vou ter que me atravessar para ver a listinha aqui. Meu Deus, não consegui. Vamos ver quem está aqui. Tem alguém, eu nunca tinha visto isso, tem alguém como desconhecido que aparece para mim aqui, tá de cinza, mas aí não aparece sem nome aqui no. Eu nunca tinha visto isso acontecer. Pode começar, pode ser por ti, que está para mim como desconhecido. Se é que tu sabe que tu tá como desconhecido, eu não sei se como é que aparece para ti. Eu acho que não me escutou. Bom, vamos tentar descobrindo. Aí depois quem sobrar é a desconhecer, que eu não sei os nomes de vocês, né? Mas vamos lá. Então vamos começar pela Ana Júlia. Eu queria, vocês não precisam falar tanto quanto eu, mas se quiserem podem também. Mas eu queria que vocês falassem algumas coisas rápidas assim sobre. Eu gosto de saber de onde vocês são. Isso pode ser que tenha diferença para gente. Por exemplo, as pessoas do Rio Grande do Sul provavelmente tomem mais vinho do que as pessoas de, sei lá, Alagoas, que não se toma tanto vinho, Mato Grosso do Sul. E queria saber como é que vocês chegaram até esse curso, né, até o IFSC, até esse curso, se são da área, se já tem alguma experiência. Era para eu ter tirado a apresentação, gente, desculpem, eu não me toquei disso. Eu deixei ali para, enfim, agora sim. E expectativas que tem, que contato que tem com essa área, assim, de bebidas, sobretudo, né? Que a minha área especificamente é bebidas. Então, você tem curiosidade para saber o que que tomam, o que que não tomam, o que que conhecem, se gostam, se não gostam. E acreditem, pessoas que não gostavam já saíram gostando, tá? De bebidas, de vinho, sobretudo. Então, é possível. Eu não sei se eu vou ser um dia canonizado por causa disso, mas não é uma tarefa muito difícil, não. Ana Júlia, pode ser você, por favor?
Hoje eu tô, vocês estão vendo quando a gente diz assim, eu me sinto na sessão espírita e nem sempre a gente chama e não dá muito certo. Bom, então vamos lá, gente. A Aurélia eu sei que está aqui, está me vendo, inclusive, e eu acho que tentou até falar alguma coisa, mas estava fechado o teu microfone. Mas enfim, como eu ia te chamar na sequência disso, qualquer coisa eu aviso para ela que ela falou e eu não escutei. Aurélia, por favor, pode se apresentar. Bom, você já disse o meu nome, né? Eu sou Aurélia. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu estou voltando a estudar mais ou menos fazem 30 anos que eu terminei meu curso de segundo grau, né? Aí depois deu mais um tempo, eu casei, tive 3 filhos e estou voltando agora. Por que eu escolhi bar e restaurante? O motivo é porque eu moro no Ribeirão da Ilha. Tem muitos bares e restaurantes por aqui no sul. E eu vejo como uma oportunidade de trabalho. Eu sou dona de casa, né? Tenho 3 filhos e hoje eu trabalho com conchas e escama de peixe. Faço muito artesanato, tenho contato com os turistas no verão. E assim, quanto ao que você falou do vinho, né? Eu não conheço nada de vinho, mas eu gosto muito de beber vinho, acho gostoso, pelo simples sabor de ser gostoso, não importa se é, eu não entendo qualidade, né? Mas eu não gosto de cerveja, é uma coisa que não me apetece. Talvez no curso eu venha aprender a gostar de cerveja. E como eu coloquei no início, o meu objetivo com o curso é emprego mesmo, é trabalho, porque eu faço artesanato, é sazonal, né? É um salário razoável, mas é só janeiro e fevereiro, o turista vai embora, acabou o meu trabalho, né? Durante o ano eu continuo produzindo, vendo alguma coisa só nos fins de semana, e eu resolvi fechar a loja toda tarde para estar nesse curso, porque eu tenho a esperança de ter algo mais, né? Eu já criei, vamos dizer assim, concluí que o artesanato não é suficiente para me sustentar, né? A mim e meus filhos, os mais velhos estão se formando agora na UFSC, né? E tem uma caçula. Então, chegou a minha vez de estudar, né? Eu acho que o que eu pude fazer de dar oportunidade para eles enquanto mãe e apoio para eles estudar, eu acredito que eu fiz. Se eu não fiz alguma coisa, infelizmente eu não posso voltar atrás. E eu acredito que esse curso, também porque é um curso de 2 anos, né? Tenho a esperança de concluir. E outra coisa, eu quero também pedir ajuda a todos, inclusive ao professor, é claro, mas aos amigos aqui também, porque é a primeira vez que eu estou fazendo uma aula no celular. Fui ligar aqui o computador, não deu certo, a câmera não funciona, aí tive que pegar o fone Normal. emprestado da minha filha, né? Então, são coisas que eu sei que de repente eu vou pedir para entrar e não vou ver vocês aqui, vou entrar em desespero. Já chamei meu filho 2 vezes. Que sinal é esse que está aparecendo aqui no celular? Não sei o que é isso. Aí ele disse: Não, mãe, está tudo certo, pode continuar que está tudo certo. Então é isso, gente, né? Peço o apoio de todos e a compreensão, porque já não sou mais uma menina, né? Mas estou com muita vontade de aprender, né? Hoje de manhã eu entrei um pouquinho no, não sei, acho que é tua sala, material, sei lá. Eu li alguma coisa sobre cerveja, vi um vídeo muito engraçado de cerveja com pedra quente, fiquei louca, achei aquilo um negócio muito diferente, né? Nunca tinha visto ferver cerveja, malte, sei lá o que que era aquilo com pedra quente Assim, para do baixar. fogo, né? Achei aquilo assim bem diferente, curioso. Mas é isso, gente. Muito obrigada por ter me ouvido, né? E pedir a todos que tenham um pouquinho de compreensão aqui acho que sou talvez a aluna mais velha do grupo, mas com muita vontade de aprender. É isso. Eu que Obrigada. agradeço a fala, Aurélia. Tem várias coisas que eu anotei, né? Não anotei, mas que eu fui, que eu fui pontuando aqui para falar, né? Uma coisa que é verdade, que às vezes a gente não se dá conta da responsabilidade que a gente tem na vida das pessoas, né? Pô, tem alguém que fechou o que fazia para estar aqui. Puta, eu não posso fazer pouca coisa, né? Às vezes, e aí já aproveito para falar sobre outra característica minha, e ela não é o que os outros falam, eu sei que é mesmo, até porque eu sou para mim, eu sou extremamente exigente, tá? Então eu detesto coisa pela metade, eu detesto, eu me nego a dar uma aula pela metade, eu me nego a entregar um material ruim, e evidentemente eu cobro isso, eu acho que
É importante que vocês perguntem 1 milhão de vezes se vocês não entenderam, tá? Porque enquanto vocês disserem que não entenderam, vocês não entenderam. Depois que vocês disserem que vocês entenderam, eu não consigo adivinhar que vocês não souberam, tá? Pelo amor de Deus, perguntem. Não entendi, vai de novo. Às vezes eu não entendo bem o que vocês querem perguntar, às vezes vocês não entendem bem o que eu disse, então perguntem 1 milhão de vezes, não deixem passar, tá? Porque não adianta. Somente agora, por exemplo, introdução ao sommelier, vocês vão ver que a gente tem aulas assíncronas bastante, tá? Eu achei que tem 50%, bem dizer, de aula assíncrona. Eu achei que ficou melhor quando nós falarmos na semana que vem, eu explico novamente, mas eu acho que, e com detalhes, mas que vocês conseguem ter flexibilidade para fazer isso em outros horários e tudo mais. Não tem que estar aqui toda vez. E realmente, bebidas eu prefiro assim. Eu acho que a introdução ao sommelier eu tenho um material bom gravado que é a mesma coisa que eu vou falar para vocês. E aí a gente se encontra para tirar dúvida. Disse isso para dizer assim, tenham clareza que vocês são muito protagonistas nessa época de ensino remoto, do que vocês vão fazer, tá? Porque é aquilo que eu comentei, tá? Te assiste a aula fazendo outra coisa, e aí não dá certo. Eu sempre que eu fiz isso. Estava de férias semana passada, estava fazendo um curso e eu tive que assistir. Ontem eu estava assistindo de novo e dizendo, não, porque o que tu fez ali na piscina, no não sei o que, não deu, né? Vamos lá, que não resolve. Tem coisas que a gente tem que parar e prestar atenção mesmo. E outra coisa que eu sempre digo para vocês, gente, anotem, tá? Anotem. E eu digo, infelizmente, toda vez parece que é mesmo que eu não dizer. E tem assim, uns 6 anos que eu devo dizer isso para todas as turmas que eu conheço. Não, ainda mais agora que tem vídeo, é pior ainda. As pessoas confiam em apresentação ou material escrito ou equivalente, e ou na memória, ou que vai ver o vídeo depois. E aí não funciona muito bem, tá? Tem coisas que a gente tem que anotar. Eu uma vez estava numa palestra e a palestrante sobre educação, né, falando num auditório com umas 100 pessoas, eu acho, e lá pelas tantas práticas em educação, né, ela pega e olha assim, a gente conversa sobre as coisas, mas nem sempre a gente muda. Por exemplo, aqui tem tantas pessoas e eu não ouvi nenhuma anotar. Eu fiquei enlouquecido com aquela mulher. Eu quis xingar ela. Eu disse, tá, mas espera aí, agora é tu que vai me dizer se eu tenho que anotar ou não. Que absurdo, que ridículo. Aí, adivinha, 2 dias depois eu não lembrava o que ela tinha dito, né? Então, aquilo foi um tapa na cara, assim, que eu disse, gente, não adianta, tá? Não conta com memória, que a memória não funciona. Para lembrar alguns detalhes e algumas coisas. E tentem não decorar as coisas também, tá? Eu às vezes faço, e eu tenho clareza que eu faço isso. Eu faço as coisas de um jeito mais difícil porque eu me nego a fazer, a dizer para vocês, olha, só decora aqui, isso aí. Não. Eu acho inadmissível. O dia que eu fizer isso, eu não preciso estar aqui. Vocês podem trocar, vocês podem ler aí, decorar o negócio no Google, que é muito melhor. Não precisa nem pagar meu salário, inclusive, né? Custo aí um pouquinho menos de imposto para vocês. Então, né? Então, eu deixo bem claro, assim, porque eu não estou aqui cumprindo tabela para ganhar meu salário. Estou aqui porque eu acho que as pessoas precisam do que eu faço. Ou seja, então a gente precisa entrar em acordo, assim, que realmente não vai ser fácil, eu não acho que é difícil, mas não dá para dizer que é fácil. Eu prefiro dizer que é muito difícil, porque quando eu digo que não é tudo bem, as pessoas, elas, cada vez elas vão levando mais. Então, prestem atenção, parem, interrompam, perguntam, anotem, tirem dúvidas e aproveitem esse tempo. Afinal de contas, né, o nosso salário é pago por vocês para a gente estar aqui fazendo o que a gente faz. Então, não faz muito sentido que vocês não façam uso disso. Hum, outra coisa, a Aurélia, tu que faz aqueles. Aliás, tu prefere a Aurélia, a Alicia? Como é que tu prefere que te identifique? Ah, pode me chamar de Aurélia, também é bem tranquilo. Tá, Eu mas faço artesanato, mas aqui em casa a plaquinha está escrito Aurélia Alícia, né? Mas aqui na sala de aula, como Aurélia, eu prefiro, fica melhor. Obrigada. não, é tu que ficaria do lado do. Como é que chama lá? Rancho Aqui é Açoriano? Rancho Açoriano, isso, é meu trabalho. É. Eu já tive aí, tive com uma amiga minha. Ah, que bom, espero Eu ter achei, inclusive, atendido vocês. vocês bem. Gostei, não, eu acho que foi tu mesmo, entendeu? Agora que eu tô pensando assim, talvez tenha sido mesmo. Faz tempo isso, faz uns 3 anos, talvez. Era que Pode ela levou umas ser. lembrancinhas de Floripa, dela foi lá e eu tava junto. Aí. Achei bem Que bom, feitinhas as coisas, foi muito fico bonitas. feliz. Foi Obrigada. legal. Até recomendo, gente. Quando quiserem, quando forem para o Ribeirão, deem uma olhadinha lá. É, mas agora só no sábado e domingo e feriado. Só Dia sábado e de domingo. semana tá fechado.
que Ah, eu estou aqui com talvez não vocês, né? adianta, né? Aham. E a terceira coisa que eu tinha deixado aqui para falar, das pessoas que tomam vinho porque gostam e que elas não sabem bem por quê. Ah, vocês, ou bebidas, tudo bem, é que a Aurélia falou vinho, a gente falou, vai falar de vinho. Vocês acham que vocês, como profissionais, têm que dizer para essa pessoa que ela precisa descobrir por que que ela gosta? Tem que, não sei o que ela tem que saber? O que que vocês acham, assim? Ela tem que conseguir te fazer quase que um livro do porquê que ela gosta de vinho. Não, não, pelo amor de Deus, normalizem, principalmente o vinho, né? Normalizem o vinho como uma coisa que as pessoas tomam porque gostam. É por isso que elas tomam cerveja pra caramba, porque ninguém enche o saco, porque é mais fácil de abrir, é verdade, porque é mais fresco, porque é gelado, mas que ninguém enche o saco. É uma coisa que é muito errada, assim, né? Que a gente, é claro que a gente vai sair daqui para saber falar com, ou ao menos é a intenção, para saber falar com quem seja muito chato e com quem conhece muito e tudo mais, mas a gente precisa acolher as pessoas que tomam vinho porque gostam. Ou a gente nunca vai sair desses menos de 3 litros por ano por habitante, o que é pouquíssimo. A gente está falando aí que Uruguai e Argentina estão em 20, 30, 40, 50 litros por pessoa por ano. Eu devo estar nos 50 também, mas o país em si está ali nos 2 e alguma coisinha por causa da pandemia. Foi, aumentou um pouco. Eu acho que não chegou em 13. Eu não lembro o número. Tem isso em algum lugar. Ou foi para 13,1. Mas esse 13,1 baixa, tá? Essa euforia de pandemia aí vai, vai voltar ao normal. Até que as pessoas pararam de gastar na balada e no restaurante, elas, né, gastaram comendo e bebendo em casa. Mas enfim, vamos ver aqui. Eduardo, pode ser você? Ok, então boa tarde a todos. Sou de Porto Alegre também, estou fazendo a aula daqui. Talvez, de acordo com o cronograma do curso, com as aulas presenciais, dependendo da necessidade, eu até vá para Floripa e como já era uma ideia antiga de ir para Floripa mesmo, já passei um tempo aí, talvez eu fique um tempo aí, terminando o curso, alguma coisa assim nesse sentido, né? Mas enquanto forem atividades não presenciais, eu vou permanecendo por aqui. E a minha ideia de fazer esse curso, bom, é o meu primeiro contato com o IFSC também, e estou bem empolgado com o programa do curso. Pretendo me profissionalizar assim nessa área, né? Eu já tenho uma breve experiência com restaurante, em trabalhar em restaurante e tal. Gosto bastante dessa área toda desde de restaurante bar até passando por cozinha, gastronomia. Futuramente, até se tiver oportunidade no IFSC, que eu pretendo fazer algum curso nessa área. E o que mais? Sou apreciador de bebidas, né? Gosto de, embora fique mais entre cerveja e vinho mesmo, né? Com muito maior peso para cerveja. Acho que como o Juscelio falou, é uma questão mais talvez mais cultural do brasileiro, né? De tomar mais cerveja. Mas gosto muito de vinho e tenho muita vontade de aprender a conhecer melhor, né? Apreciar melhor a bebida, enfim, outras bebidas também. Uh, Acho que é isso, por enquanto. Opa, eu ia mexer na tela, eu tava aberto o microfone. Eu faço duas coisas assim, às vezes eu faço burrice. Ah, Porto Alegre é um lugar que eu acho bom de serviços, né? Não é porque vamos lá, né? Tem toda aquela coisa que gaúcho faz uma coisa que todo o estado deveria, todos os outros estados deveriam fazer, gosta do seu lugar, né? Eu acho que isso é básico. Eu nunca entendi por que que os outros não gostam. Mas em todo caso, eu vou falar bem de Porto Alegre, porque eu acho que os serviços em Porto Alegre são muito bons, tá? Que não são tão bons em Floripa, tá? Os serviços daqui têm gargalos
se tu não for num restaurante top, tu tem um serviço meio difícil aqui. E é uma coisa que eu acho que é importante a gente conversar, porque é para isso que a gente está aqui, né? Precisa fazer esse serviço ser mais ágil, mais profissional, menos brincadeirinha. Claro, imaginem, toda vez que vocês tiverem aí uma demanda enorme de mão de obra, ali, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, um pedacinho de março, tu vai ter que chamar muita gente que não é da área, né? E aí, claro que isso piora um pouquinho o serviço. De alguma forma, dá sorte que nem sempre as pessoas que vêm estão preocupadas com isso. E aí eu faço sempre aquele exercício. Pensa em vocês mesmos quando estão de férias. Apesar que eu sou chato, eu fico enchendo o saco até quando eu estou de férias. Mas normalmente a gente não dá bola para algumas coisas. Ah, o trânsito, que legal, tô olhando o mar com o trânsito, né? Que demorou a comida, que legal, né? Ficava vendo o mar ali, né? Mas acaba passando, mas é uma coisa que a gente precisa melhorar, eu acho que os serviços daqui de uma forma geral, profissionalizar mais, tudo mais. E Porto Alegre tem um serviço muito bom. Eu acho que Porto Alegre está muito bem servida em qualquer área que tenha serviço em Porto Alegre, eu acho que está bem. Bons restaurantes, eu acho os restaurantes de Porto Alegre muito bons, redes conhecidas ali, Press Café, pô, o Press faz é uma coisa que é fora do normal, assim, do meu ponto de vista. E tu tinhas dito do programa do curso, bom, talvez alguns tenham se dado conta que o projeto foi assinado por mim, vamos dizer assim, né? Foi eu que tive que fazer quando ele virou. Nós tínhamos há muito tempo atrás o técnico em restaurante, técnico em serviços de restaurante e bar. Aí a gente juntou com o técnico em cozinha e virou técnico em gastronomia. Aparentemente, para vocês, isso era melhor ou é pior? O que vocês acham assim que acabou acontecendo para a área de serviços? Vamos deixar bem claro. Não... Bom, minha opinião sobre isso, eu acredito que se tivesse a oportunidade de juntar mais conteúdo de gastronomia, eu acharia interessante, né? Mas talvez seja só uma questão, opinião bem É, particular, né? foi a aposta que nós todos fizemos, assim, muito felizes, todo mundo. Pela primeira vez, eu acho que aquele campus, todo mundo disse, nossa, é isso, por que que a gente não fez isso antes? Aí juntou. Aí, claro, diminui um pouco das duas áreas, porque dois cursos de um ano viraram um de um ano e meio. Aí, claro, tinha coisas que também eram equivalentes, mas teve que diminuir um pouquinho de cada área. Aí, o que que a gente descobriu? Primeiro que o nome gastronomia é terrível, e gastronomia é MasterChef. Aí vocês já entenderam, né? Como é que as pessoas chegavam para o curso. Segundo, porque o gastro era cozinha. Eles não entendiam a parte de bebidas. E foi uma das piores épocas para a gente de bebidas, assim, porque putz, pô, tem uma formação em sommelier, no fim das contas. E se for paga é cara. E as pessoas falaram, não, elas não estavam muito aí. Para mim foi terrível. E também o curso técnico em gastronomia não existia no catálogo, foi experimental. E o governo nos paga para um ano, tá? Para 2 semestres. Se eu fizer 3, 4, 5, quantos forem, isso é do dinheiro, não aumenta o orçamento. Dá um prejuízo tremendo. Aí a gente cortou, voltou a ser técnico, aí não mais em serviços, mas técnico de restaurante e bar. E aí caiu o projeto na minha mão lá, ó, tem que fazer isso. Tá bom, vamos fazer. Então, a nossa cabeça na época foi, antigamente era muito centrado em serviços, tinha várias coisas assim que não melhorava muito a vida de vocês, assim, mais propedêuticas e quase nada em bebidas. Eu disse, está errado isso aqui. Hoje é um terço, um terço, um terço. Se vocês olharem ali, o cálculo dá mais ou menos esse, entre os semestres. Um terço bebidas, um terço serviços e um terço as áreas conexas necessárias aí, ambiental, materiais e custos e tudo mais, né? Então a gente tentou deixar ele mais balanceadinho. Vai mudar alguma coisa, tá? O catálogo mudou e o nome voltou a se chamar Técnico em Serviços de Restaurante e Bar. E deve mudar, deve ter alguns ajustes aí em grade, mas não pega vocês, né? Vocês ainda estão na grade antiga. Inclusive, eu nem não quero nem ver isso aí. Mexer em grade de curso, uma coisa eu tenho, foi um trabalho bom, mas eu sei que foi bem cansativo, assim.
E se bobear, eu vou querer eu fazer de novo, porque tem umas coisas que eu acho que quando a gente faz, acaba saindo. Eu não me acho insubstituível, mas tem coisas que. Quando você está à frente, você consegue fazer de uma forma melhor do que sendo mais um colaborante. Estava anotando os nomes de vocês. Vou tentar de novo. Ana Júlia, você nos escuta? Eu acho que não. Na Aurélia já estava anotado, Eduardo está aqui. E eu vou tentar de novo. Eu vou espelhar a tela, boa. Eu vou espelhar essa tela, porque daí a pessoa que está como desconhecido talvez consiga entender que é ela que está como desconhecido. Eu realmente não sei. Deixa eu ver aqui. Compartilhar a tela inteira. Não, uma guia. Vai dar uma sensação ruim que vocês vão enxergar as coisas em looping, eu acho, mas ao menos vocês vão conseguir. Quem eu estou tentando falar vai entender quem é. O Creu na velocidade 5, desculpem, não tava bem no planejamento. Mas você conseguiu entender quem é que tá para mim como desconhecido? Cabelo mais ou menos curto, é uma blusa que não é cinza, é listradinha, cinza com azul, com preto, acho que é isso. Isso, pronto, pronto. Que para mim, o teu nome na lista aqui aparece branco e na janelinha aqui aparece como desconhecido. Então acho que eu fiz uma barbaridade. Não, não tem problema. Como é que é teu nome? Kathleen. Com K, isso? Isso. Tá. É a Conte-nos, minha. Catherine. O que que você tem a dizer para a gente sobre os pontos que a gente elencou? Não, eu gostei de cada um que falou um pouquinho, né? Sobre. Eu gostei também do seu jeito de trabalhar, exigência, pelo que deu a entender, né? Porque eu acho que a exigência faz a gente ser o melhor possível. E eu entrei na área de gastronomia, de restaurante e bar, porque futuramente eu queria abrir sim um negócio meu. Abrir um restaurante, quem sabe. E eu acho que o básico do curso, né, que eu achava que na verdade era culinária e não restaurante e bar, eu acho que o restaurante e bar é mais sobre serviços, tipo atendimento, o jeito que vai lidar com cada um. E eu achava que era culinária, eu achei que ia aprender um pouco de manipulação de alimentos, restaurante, mas eu acho que já é o começo, né? É o começo de uma jornada. A gente tem, na verdade, tem bases de cozinha, mas realmente é bem bases, né? Na verdade, quando a gente fez o. E hoje eu acho que a gente errou até coisas que estavam assim a meu cargo, como unidades curriculares, eu errei na descrição. Hoje eu vejo que elas deviam ser mais detalhadas. E bases de cozinha foi uma que escorregou um pouquinho. Ela acaba parecendo que é mais cozinha, mas não, na verdade é só para vocês terem uma ideia ali do que. Para pegar um cardápio e entender o que é bechamel, que seja. Tem gente que não sabe o que é. Não tem como vocês trabalharem sem saber disso, né? Para entender que um filé, por exemplo, que é uma coisa que está num ponto bastante menos, né, uma carne bem suculenta, olha, tem uma característica X e por isso vai ter que harmonizar com outro tipo de vinho que se fosse outra carne vermelha mais bem passada. Então era bem essa a ideia. Mas vocês acabam entrando bastante na cozinha, era bem legal. Teve uma época que a gente dividia, era eu e o professor de cozinha, mas os professores de cozinha normalmente gostam de trabalhar em dois, e aí era três professores, e eles começaram a não gostar muito da ideia, mas por que a gente dividia? Porque aí no fim de fez comida, tinha harmonização. Hoje a gente tá, a parte de harmonização, infelizmente, tá menos do que já foi, tá? Porque por causa de dinheiro. Ponto. É só por isso, porque é caro. Então você imagina, já sai caro botar vinhos, imagina mais vinho, mais de comida. Infelizmente, hoje a gente tem, por restrições orçamentárias, não vou dizer que é um cuidado menor, mas uma possibilidade menor de avançar nisso. Eu gostava, até que eu adoro comer, mas não era só por isso, eu realmente achava que era importante ali, a gente ter a experiência de provar e discutir ali na prática. Mas, enfim, vai ter também uma parte mais da cozinha. Mas realmente é o que tu disseste, né? A gente vai ter mais a parte de serviços, né?
Eu acho que o foco do restaurante bar é isso, né? Quando eu entrei, eu achei que eu fui ver até o que era o bar, uma vídeo do que era o curso. Aí eu fui entender melhor ainda. Ah, então vou aprender a fazer uma mesa posta, ao Isso. cardápio, ao servir. Então eu acho que é o começo de um sonho meu. Uma vez foi muito engraçado, assim, porque tinha uma aluna que, inclusive, era de uma religião que não podia, não consome bebida alcoólica. E ela, coitada, ela chega assim na primeira. E eu até talvez tenha sido um pouco, sem perceber, eu tenha sido um pouco seco, né, na resposta. Ela me pergunta: eu achava que a gente ia aprender a fazer suco, não sei o quê. Eu disse, também, né? Mas isso é, tipo, era bem menos. E incrivelmente, ela não, ela até disse que ela poderia cuspir, que é o que todos deveriam fazer, né? Cuspir as bebidas, mas ela acabava nem pondo na boca. Mas incrivelmente era quem mais acertava no nariz, assim, era uma coisa maluca, assim. Às vezes a gente olhava assim, aquela coisa assim, que tu tá ali falando, tu para e olha assim, que vem um comentário assim, porra, não é possível. Os colegas diziam assim, porra, não toma, não é possível, não toma e acerta tudo. Ela tinha uma boa percepção de nariz, assim, das coisas, era incrível. Então tudo É é que possível, tá? eu É acho que possível não gostar quando de vinho e passar a gostar, é possível não beber e conseguir aprender, e por aí vai. Você ia dizer alguma coisa? eu acho que tipo assim, quanto menos a gente prova, eu acho que o nosso paladar eu acho que ele fica mais aguçado para tentar sentir aquele sabor ou aquele cheiro. Também tem isso. Eu acho que quem tem aquele costume sempre vai dizer, é tal vinho, é tal cerveja. Mas quem não tem, eu acho que fica com um paladar mais aguçado ainda. Na verdade, assim, né? Tipo, aí, lá na introdução à sommelier, a gente tem aí uma parte boa. Eu não mexi ainda no cronograma de aulas, porque por causa desse semestre estranho, primeiro que a gente voltou de férias ontem, não, né? Anteontem, ontem foi feriado, e enfim, né? Daí não deu tempo nem de eu mexer. Eu mexi no feriado, né, nessa aula para vocês conseguirem entender o que iam fazer, né? Senão eu chegar hoje e não nem saber. Mas em todo caso, lá, e aqui era mais fácil, lá me exige pensar o que, que eu faço com as aulas de sábado de 6 horas. Que deve ser muito agradável para vocês, assim, ficar no sábado De aula. 6 horas. Que não são síncronas, inclusive, até mesmo porque as pessoas nem sempre conseguem ir, né? Então, não sempre conseguem acompanhar. Então, lá eu vou ter que mexer um pouquinho. E eu acho que sensorial vai ficar para depois, porque eu acho que é muito melhor tu juntar sensorial, que é um assunto um pouco menos pesado, e que vocês, como não vão ter prática agora, não precisam. Normalmente, assim, não quero entrar lá em produção sommelier, mas só para vocês entenderem. A gente começa, o primeiro assunto é análise sensorial, para tu entender o que tu vai fazer dali para diante. Até porque no presencial, a partir disso, todos os dias tem um vinho diferente. Ou não, dois, três, eventualmente quatro. Agora não, então eu acho que eu posso deixar o sensorial para depois, e aí amontoar um assunto que é um pouquinho mais digerível do que, por exemplo, ah, fundamentos de viticultura, que não é tão natural para alguns de vocês pensar por que, que o sol faz diferença, por que, que a colina dá de vinho diferente do que a baixada e por aí vai. Então, provavelmente eu vou mexer nisso, tá? Por que, que eu falei disso? Das aulas de 6 horas? Uma moça que experimentou o vinho, daí eu comentei É que normal eu esquecer, tá, gente? Desculpem, eles também já acabaram de perceber pela primeira vez. Às vezes eu furo, quando eu vejo, eu não lembrei. Sim, por quê? Porque sensorial acaba sempre sendo a primeira coisa para que vocês tenham essa ideia assim, de como olhar para as bebidas. Só dessa vez que eu acho que não vai ser. E para dizer que sim, a experiência é extremamente importante. Tá? A prova em si é extremamente importante. Então, tentem se atentar para isso, sem dúvidas, assim, eu não tenho como conhecer sem provar efetivamente, é extremamente importante. Eu já comprei algumas brigas no IPSC sobre isso, mas é muita bebida, não sei o que, gente, ou é assim ou eles não aprendem. Inclusive, a minha escola foi essa, tinha isso, tinha que provar, tinha que ir lá, e tu só ia. E também, assim, não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, né? Tomou um comprimidinho ali, amanhã já sabe que não é. Não é uma coisa assim que leva tempo. Às vezes os alunos, né? Eu não sou aquele tipo de professor, como é que eu vou dizer assim, otimista, assim, né?
acabou o curso, nossa, vocês saíram os melhores. Não, gente, isso aí é vida, né? Isso aí não é uma coisa. Eu prefiro ser realista e dizer, olha, vocês têm um bom começo, continuem. Alguns alunos que tiveram aí um sucesso relativamente grande depois de formados eram mais ou menos nessa aí, né? Não tiveram porque não pararam, porque foram adiante, porque entenderam que aquilo era só um começo, né? Não tenham assim essa. Não se agarrem como se fosse a cordinha lá na enchente, né? Não, sem dúvidas é importante, mas o que vocês vão fazer com o que aprender aqui é tão quanto, né? Isso é um começo para que vocês consigam fazer as coisas na rua. E sensorial é uma delas. Precisa estar sempre treinando, provando. E as pessoas acham que é mentira, assim, né? Não, que isso a gente fala para os outros. Na nossa vida a gente não faz isso. Eu faço isso lá, fazer um cálculo aqui por baixo, 19 anos, mais. Bota lá, 21 anos que eu devo todos os dias prestar atenção nas coisas que eu provo na vida. A ponto de que eu sou piada quando a gente viaja, assim, entre colegas, né? Porque as pessoas percebem que eu fico tomando. Que eu não percebo que eu faço, mas tá lá com suco de laranja. Hum. Aí fica discutindo, fica olhando, fica fazendo careta, mas é mais ou menos isso. Isso é uma coisa meio vício também, tá? Costuma pegar, assim, depois que pegou, nunca mais para de fazer. Então, esse é o propósito que eu quis do curso, aprender mais sobre o restaurante, o começo de uma jornada. E esse foi o meu foco. E é isso que eu tinha para falar sobre mim. Bom, teve uma situação engraçada esse fim de semana, não, foi segunda. Foi segunda que eu fui, foi segunda que eu fui almoçar, inclusive no Ribeirão, né? Fui no, não vou falar o nome do restaurante para não teve problemas, mas é que era um ex-aluno meu, aí me entregou a carta de vinhas e o olho clínico, não foi bem o olho clínico, mas até porque os vinhos dois vinhos que me interessaram, eu olhei, mas essa uva tá errada aqui, né? Não é essa aqui, né? Não é. Aqui também não é. Aí eu olhei aqui, o aluno em questão, eu lembro que quando eles entregaram a carta deles tinha vários aí. Aí ele, mas não pode, não sei o quê. Aí, eu fui na internet, eu disse, bom, mas eu disse para não fazer isso, mas vamos lá. Daí eu abri a internet, não tá como tu disse, não tá. Aí chegou lá a carta com os errinhos, eu só pensei para mim, pois é, quando a gente falava, achavam que não, né? Tá. Claro, quando a gente. A gente não precisaria, eu não exijo de vocês para mim, né? Eu exijo de vocês para vocês. Embora eu não goste que meus alunos. Eu não gosto muito da ideia que ex-alunos meus saiam por aí falando coisas que não deveriam. Eu me sinto um pouco responsável, eu me sinto que é um pouco eu lá, assim, eu tenho isso, assim, então eu tenho um pouco esse cuidado também por mim, assim, não, gente, olha só, né? Não saiam daqui dizendo tal e tal coisa, pelo amor de Deus. Mas vamos ver, quem mais eu tenho aqui? Gabriele, que eu não tinha chamado, que era a próxima, daí eu tentei fazer esse resgate. Gabriele, você eu sei que está aí porque eu te enxergo. É muito bom enxergar você, gente. Oi, tá dando pra me ouvir? Tá. Meu nome é Gabriele, eu sou de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu vim para Floripa em 2019, eu comecei o curso de pedagogia aqui, que eu ainda estou cursando, estou na metade agora. E eu caí meio de paraquedas, assim, no curso aqui no IFES, que eu estou ainda me descobrindo. Não sei direito, tenho plano de fazer gastronomia no futuro, próximo talvez. Mas é tudo meio no susto, assim. Gosto muito de beber também. Acho que não tenho um gosto muito refinado, gosto de bebida barata, mas espero melhorar isso também. Acho que é isso. Bebida barata, ele é uma condição do universitário, né? Tudo bem, a gente tem que entender, assim, né? Vamos lá, quem é que tomava lá vinho top quando estava na graduação? Só quem tinha muito dinheiro. E não se importava de pedir para os pais, né? Eu tinha que ser meio comedido lá. Ficava feliz quando a gente acabava, enfim, provando algum vinho em vinícola. Tinha umas vezes que a gente provava umas coisas boas. Santa Maria é um lugarzinho que eu gosto. Sabe que tem vinícolas lá, né? Tive um colega de Santa Maria que tinha uma vinícola. Na verdade, o grande negócio que ele fazia era vender uva de mesa. Como é que chama lá? Dilermando de Aguiar, acho que era. E é um lugar que eu gosto. Tá feinha, né? Infelizmente, Santa Maria parou no tempo, assim, como o Rio Grande do Sul um todo, né? Parou no tempo, assim, que, nossa, aquela Rio Branco tá esburacada, espedaçada. A última vez que eu fui, em 2017, acho, finzinho. Caramba, não era assim que eu lembrava Santa Maria. Mas enfim, eu particularmente gosto muito de Santa Maria, aquele calor infernal, aquela coisa, uma cidade que eu acho extremamente acolhedora.
Guilherme, você apareceu neste momento, inclusive eu já ia te chamar, por favor, conte-nos alguma coisa. Então, né, meu nome é Guilherme, trabalho um tempinho na gastronomia, né, aqui moro na Gamboa, tipo, é considerado Grande Florianópolis ainda, até Paulópolis, acho que é, não sei, enfim. Aí eu já tô trabalhando há um bom tempo, eu vi esse curso, deu vontade de fazer, me interessei um pouco, bastante, na verdade. Aí eu entrei pra descobrir, tipo, é isso mesmo que eu quero, não, é isso que eu quero. Gosto um pouquinho de beber, às vezes, raramente bebo vinho. Cerveja também não me agrada muito. Eu gosto muito de destilado. E no mais é isso, eu não tenho muito o que falar, não. Já tô dentro da gastronomia há um bom tempinho. Aí sempre gosto de, tipo, estudar mais, saber mais, me informar. E tu não quis fazer esse curso no campus Garopaba, por exemplo? Eu não sei se eles estão oferecendo agora, na verdade, foi uma pergunta que eu fiz, porque talvez seja mais próximo, talvez não, tá mais próximo de ti. Eu acho que não ofereceram. Olha, modéstia à parte, o nosso é melhor, tá? Tá bom que tá gravado isso aí, assim, é lindo, assim, né? A gente não escapa mais, mas eu lembro que, assim, da época, quando a gente mandou o projeto para o colegiado de ensino, eu fiquei, não queiram me ver bravo, assim, que não costuma ser muito legal. Eu já sou meio mal-humorado por natureza, mas eu bravo sou um pouquinho pior. E eu fiquei muito irritado, porque eles receberam antes o projeto de Garopaba, aí disseram, mas tem que harmonizar. Não, manda eles mudarem, pô, a gente faz isso há muito mais tempo que eles, a gente tem um curso, porque Garopaba tá bem ali, até porque eles têm mais professores dessa área, da área de administração, então era um curso super administrativo, assim, então eu não vou fazer isso, a gente teve que bater boca com eles lá, dizer, não, gente, peraí, não vai ser desse jeito. Então, realmente, eu acho que o do Campus Continente é melhor. Não porque estava na minha mão isso, mas realmente é mais voltado para a parte prática, é de Sim. restaurante mesmo, né? E menos de administração. Eu não sei, você falou Gamboa, é isso? Isso. Eu comi uma única vez na Gamboa, eu acho, quando eu fiz umas disciplinas, aí tentando terminar o primeiro mestrado na UFSC. A gente foi fazer uns negócios de campo ali, tinha um restaurantezinho qualquer, uns peixes fritos para enxergar as baleias não apareceram, mas enfim, foi muita coisa que eu comi por ali. Eu não saio, eu acabo não saindo muito por ali. Hoje eu não tenho mais carro, eu acho que foi uma grande coisa, porque eu só saio para comer e beber e eu fazia isso dirigindo, e né, deu tudo certo. Até o dia que eu disse, tá bom, eu acho que é melhor não arriscar, né, não contar mais com a sorte. Então, claro, eu vou um pouco menos para mas mesmo quando eu tinha, não era um lugar que eu ia. Que ano Mas foi esses isso? dias. Oi? Que ano? 2012. Ah, mudou muito. Muito. Aqui a gente já. É, era bem pé na areia, assim, para não dizer que era bem rústico, assim. Efetivamente era isso. Aqui, pra ter noção, a gente tem até restaurante de enogastronomia. Eu, esses dias eu tive na Praia do Rosa também, assim, eu disse, pô, como me impressionou aquilo ali cheio de restaurantes legais e tudo mais. Enfim, talvez aí esteja na mesma leva. Que bom, que bom. Até porque é lugar que vai gente que tem dinheiro, né? Gente? Não tem como não ter uma estrutura de serviço mínima que seja boa. Eu vou E tentar aqui a última chamada, né? Vamos lá. Ana Júlia, por favor, você nos escuta? Tá aí. ela é minha namorada, ela tá Ah, no trabalho. pronto. Aí ela só. Obrigado. Se ela não responde, é porque, tipo, ela não tá conseguindo. Tá, tranquilo. Pronto, mas agora eu já soube quem é e o que ela está. Pronto, tá ótimo. Não, tudo bem. Qualquer coisa a gente conversa num outro momento. Bom, conversei com todos vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso é super preocupante, mas tudo bem. Vamos lá. Tomara que as pessoas estejam ali perdidas na primeira aula e estejam nas próximas. A gente vai, a gente já é naturalmente assim, a gente faz ali um intervalo no meio da aula, que não é exatamente agora. Eu, na sequência, queria passar o plano de ensino para vocês. Peraí. Para a gente dar uma olhadinha nisso, para a gente ver com calma e para a gente olhar
Volto a dizer, eu não sei, não estou dizendo que vocês não vão fazer isso, estou dizendo que quase sempre as pessoas não fazem, mas para a gente olhar prestando atenção, porque é engraçadíssimo que a gente fala dele, aí 3 aulas, duas, uma aula depois, mas se a gente está lá, a gente falou, está gravado, inclusive. Então, dê uma olhadinha, deixa eu compartilhar a guia do plano. Deixa eu só atualizar aqui, porque eu acho que eu tô sem. Já deve ter caído, sim, já caiu minha conexão. Aí eu não consigo ver tudo que eu queria ver, só um pouquinho. Todos vocês já entenderam esse negócio desse SIGA ou não? Se não entenderam, não se preocupem, nem a gente entende, assim, uns 5 anos depois a gente nunca vai entender, porque esse sistema é horroroso, mas é o que a gente tem, tá? Ele é terrível mesmo, tá? Não foi sem crítica, né, que esse sistema chegou até a gente. Mas é o que está. Então não vai resolver a gente ficar aqui, né, reclamando muito. Deixa eu só localizar aqui, daí eu já passo para vocês para a gente dar uma olhadinha. Mas, enfim, se cadastrem, né? Não se esqueçam de fazer isso. Tudo vocês têm por ali. As, a comunicação por ali não funciona muito bem, tá? É mais fácil que vocês. Deixa eu aumentar um pouquinho a letra. É mais fácil vocês falarem comigo por e-mail. Eu dou uns Ctrl mais aqui. Como é que eu tiro essas coisas todo lado aqui? Não sei. Essa eu sei que eu tiro aqui, essa aqui não sai. Pronto. Acho que assim vocês já enxergam melhor. Se eu tiver que falar com vocês, assim, de última hora, não necessariamente de última hora, mas às vezes tem alguma coisa que não está bem no plano, que seria importante reforçar, normalmente aparecem essas notícias aí. Elas vêm pro e-mail, elas vão pro e-mail e elas ficam aqui no topo da página do SIGA da unidade. O que a gente tem? A gente tem 10 aulas, tá? São 40 horas. Todas elas vão ser síncronas, diferente do que a introdução sobre LRI, que tem bastante aula síncrona. A gente tem nessa essa unidade, assim, quando a gente reformulou, o que a gente pensou? Por que ela diz? Inclusive, assim, ó, não sei se esse é o melhor nome para ela, mas foi o melhor que a gente achou naquela época. Se alguém tiver alguma sugestão melhor, a gente aceita, inclusive. Por que a gente. Porque, assim, quando eu falo bebidas, bebidas, inclusive, tem vinho, né? Cerveja. Vinho tem uma unidade para isso. Então, aqui seriam as outras bebidas, e aí seria super aberrante dizer, né, outras bebidas e cultura cerveja, ainda pior. E podia não falar na cerveja. Por que a gente falou? E vocês têm ideia assim, do porquê que a gente resolveu dar um destaque para cerveja nesse nome? Pode ser chute, gente, não tem problema. Basicamente porque a gente está entupido de cervejaria e está nos estados, num dos estados que mais tem cerveja artesanal. E a gente entendeu, olha, a gente precisa dar uma atenção para isso. Não mudou muito do que era o programa para essa unidade, mas eu achei que era importante, assim, por exemplo, apesar de que os empregadores nem sempre olham, tá, o certificado de vocês, mas talvez seja importante que tivesse um lugar em que ele percebesse isso. A nossa preocupação foi essa. Digo isso para mostrar que a gente começa com 3 aulas de cerveja, tá? As 3 primeiras aulas a gente vai falar de cerveja. E é esta de hoje, essa da próxima semana e a do dia 27. Na verdade, assim, vocês vão ver que, como, como sempre é meio dobradinha, mesmo que não seja eu, a gente dá um jeito. Algumas vezes a parte geral sobre bebidas alcoólicas, que é uma parte que eu gosto bastante, mas que é super densa, e eu entendo que ela é super densa, por máximo que ela esteja bem en passant ali para a nossa situação, vai ficar em introdução à sommelierie, tá? E esse semestre começou antes bebidas, acabou ficando meio ruim, mas enfim, né? Por causa do feriado. Mas vocês vão ver ali que uma das primeiras coisas que a gente vai ver é uma parte que é densa e que é importante, que vocês não vão precisar saber daquilo para responder uma avaliação, mas que é extremamente importante. É uma coisa que a gente precisa acabar. Como é que chama? A Gabriele aí, que tá na pedagogia. A gente precisa parar com essa história de imaginar que a gente aprende para responder prova, né? Não, a gente aprende para aprender, né?
A avaliação é um dos meios para a gente entender isso. E às vezes tem coisas mais difíceis do que vai cair numa avaliação, mas que elas são extremamente importantes para a gente poder entender as outras coisas. E essa parte de fermentações, eu acho ela bem importante, bem fundamental. Eu gosto, né? Enfim, meu núcleo duro da minha formação, no fim das contas. E eu gosto bastante disso aí. Mas não é por isso que eu insisto nela, né? Porque eu acho que é importante que vocês consigam entender por que que uma cerveja Pale Ale tem um cheiro que uma Pilsen não tem. Por que que um vinho feito de um jeito fica com um aroma e um feito de outro fica com outro aroma, embora seja da mesma uva, inclusive, tá? Então, essa parte não vai estar aqui, mas ela é importante. E hoje a gente não avança muito em cerveja. Não é por causa disso, é porque, enfim, o tempo daria mais ou menos para isso. A gente vai fazer um apanhado mais genérico aí. Inclusive, conversar sobre o que a gente costuma ver de cervejas e como a gente mudou no tempo o que a gente era acostumado de cervejas que tinham no mercado. Mas, então tem uma parte prévia que vai estar a introdução ao sommelier sobre fermentações, que é uma parte mais dura, meio mais pesada, mas que eu gosto bastante. Tem gente que acaba gostando. Quem não gosta de química descobre assim numa grande infelicidade que foi parar num negócio que ia acabar tendo química. E aí uma coisa que eu sempre digo, às vezes tem um pouquinho de física também, eu não gostava de física. Eu acho que quando a gente vai para áreas profissionais, a gente tem, assim, pela primeira vez na vida, na maior parte dos casos, a gente lembra de uma desgraça de um professor dizendo, mas para que aprende isso? Porque um dia vão usar, e a gente duvidava dele, né? E é verdade. Tá? Então, vocês vão ver que eu vou falar de química ali, na verdade, estava no ensino médio. Uma vez uma aluna tem que não estava, que em São Paulo não ensinava. Eu disse, fiquei quieto, assim, mas deu vontade de puxar ele. Não, gente, não tem como não falar. Enfim, mas na realidade é isso. Tá? A gente vai ter. A gente tem uma parte que é mais aí de falar sobre fermentação, que é uma parte mais dura mesmo. Entendo que seja mais dura, entendo que quem acha legal vai achar bom, entendo que quem não acha vai achar um pouco mais difícil. Mas o importante dela não é vocês responderem, olha, qual é que molécula que, enfim, que se transforma ali. Não é isso. É vocês saberem de onde surge. Parte do que a gente vai falar, por exemplo, sobre cerveja. É que eu não quero dar spoiler aqui do conteúdo, que vai perder a graça para a segunda parte, mas vocês vão perceber que daqui a uma hora, provavelmente, a gente vai falar um negócio que faz diferença saber de alguma coisa de fermentação. E em vinho faz muita diferença, então não se assustem com aquele conteúdo, tá? Eu, particularmente, acho super bom, mas enfim, aí a gente fala sobre, então, na verdade, o conteúdo prévio que fica entre essas duas unidades é ideia e generalidade sobre fermentação alcoólica. Sem isso, a gente não consegue entender por que que um destilado precisa ser duplamente destilado, por que que tem um cheiro e outro tem outro, e por aí vai. E aí, entrando no programa da aula mesmo, da unidade mesmo, a gente tem essas 3 aulas sobre cerveja, tá? Eu tento fazer um esforço para falar mais sobre cultura cervejeira do que elaboração de cerveja, que não é o nosso tema aqui, mas a gente precisa falar de como faz, né? Não tem jeito. E tento puxar assim mais realmente para a gente entender assim mercado, questão de estilos e tudo mais, que é o que mais vai nos importar. Embora no material tenha muita coisa sobre elaboração, que vocês, se quiserem, podem fazer o uso e tem ali. Quando eu ponho um material ali, vamos dizer que é um material que eu curei de alguma forma, né? Que eu fiz uma curadoria e eles são materiais para mim. E eu olho assim, olha, eu acho que eu vou compartilhar com eles. Aí acontece uma coisa engraçadíssima. É um fenômeno que ele só deve acontecer comigo. Que as pessoas acham ruim que a gente ponha a mais e não a menos. Eu, tipo, eu já parei de me deprimir por isso. Mas, não, gente, olha, tá ali, você pode ler, pode não ler. Mas tem muita coisa em cima, você pode ler. Você lê o que está dizendo ali? Então, só tem uma cuidado aqui que a gente diz aqui, ó. A frase é bem essa: faça o uso que desejar dos materiais suplementares. O material de base dessa aula mudou um pouquinho, tá? Era para ele estar no começo. Por que que ele foi parar lá embaixo? Não sei. Era para ser. Seriam esses dois aqui que vocês podem usar para ler.
tá? Esse que diz que é cerveja completa e cerveja básica. Mas eu tô achando que eu vou acabar fazendo um material meu. Esse material não é meu. Eu sempre me agradei mais dele, porque era feito por cervejeiros. Eu achei uma vez na internet, não sei onde, que é esse que diz básico. Esse completo era um cara que era cervejeiro da Ambev, ainda da Brahma, não era nem da Ambev, que é um material muito bom, que tem inclusive mais. Vocês vão ver que tem coisas que ou esse semestre não, que eu acho que eu não vou usar ele, mas eu passava dele meio batido. Se quiserem ver, inclusive, as aulas do semestre passado estão no meu YouTube, como onde vão parar todas as aulas de vocês, que ficam lá para quem precisar ver, inclusive para os parentes e tudo mais. Vocês não precisam nem estar matriculados para ver, embora, né, aqui que estão matriculados a gente tem aí, né, avaliação e tudo mais. Então, vai ser, na verdade, o material que está lá em bebidas, deixa eu ver aqui, mas que eu atualizei, que eu estou atualizando ainda, tá? Isso era esse aqui. Mas só prestem atenção nisso. Vocês vão ter basicamente 3 materiais para essa unidade, tá? Esse que diz IPSC, bebidas alcoólicas, impressão, que eu tenho que atualizar, mas não tem problema que vocês baixem ele hoje. Só cuidem que, por exemplo, a parte de cerveja está com atualizações importantes, tá? Mudou e a gente vai conversar na aula sobre isso. E bem da verdade, se eu realmente falar de elaboração nele, eu não decidi se eu vou fazer isso ainda, isso demora, isso leva um certo tempo e pode ser que eu não consiga fazer. Esses, eu nem precisaria desses dois, mas tem esses dois aqui também. Todo o resto, e vou falar pela terceira vez, para fazer o desvio padrão aqui, né, para esses científicos, todo o resto é uma opção de vocês lerem, tá? Esses materiais aqui são bem avançados para elaboração de cerveja. Então, para se alguém tiver aí algum interesse. Algumas coisas a gente vai falar assim muito por alto, e aqui vai estar detalhado. Tem um material que eu aconselho que vocês leiam também. Volto a dizer que é conselho, não é? Esse do milho eu acho legal, porque é uma coisa que que o cervejeiro caseiro costuma ser meio, como é que eu vou dizer? Meio chauvinista ali, em você falar contra a Ambev, por exemplo, né, a cerveja de milho, que é uma coisa que eu acho que é errada e que eu concordo muito com este material do site Lupulinas, que é, inclusive, de cervejeiros caseiros, que o cara diz, olha, gente, mas também não é de todo mal, assim. Então, esse eu acho interessante, e acho bem interessante esse aqui sobre a Reinheitsgebot. Eu falo em aula também, isso se vocês quiserem ler. Falo bem também, porque a gente não tem mais do que 3 aulas para falar sobre. Mas também não quero dar spoiler sobre a aula, sobre alguns dos assuntos dessa e das próximas 2 aulas, mas é outra coisa que é meio dita atravessado, aí, a tal da lei da pureza alemã. Mas vou encerrar o comentário aqui para não ficar aí, né, estragando a surpresa da aula. Então, a discussão, não é nem a surpresa. Então, todo o resto, gente, inclusive esses que eu aconselhei, eles não são obrigatórios, tá? Então, não tem esse monte de materiais, só a maior parte das vezes que vocês eu estou dizendo, né, as turmas outras, né, nem tive contato com vocês ainda, me fazem perguntas, são perguntas que estão aqui. E às vezes, às vezes eu fico meio mal-humorado em responder, eu tenho que segurar, e assim, eu falo, calma. Eu faço um print, olha, conforme está em tal lugar, porque as pessoas têm um péssimo hábito de não ler. Tá? Então, é, explorem este material que é o plano de ensino de vocês, tá? Aqui tem, enfim, as instruções, todas as aulas são síncronas dessa vez. Sempre esse mesmo endereço, tá? A gente vai ter 3 aulas de cerveja. Esse vídeo também é legalzinho de ver, né? E vídeo é mais palatável e rápido do que, enfim, material escrito. Depois a gente vai para uma aula. Na verdade, a gente tem ali algo como 3 aulas e meia de cerveja e algumas de fermentados alcoólicos e não alcoólicos, que é rápido, de fato, tá? Não tem muita coisa para acrescentar ali. Não tem muito a falar de cidra, por exemplo, de cerveja tem. E aí tem alguns materiais também suplementares. Depois a gente vai falar. Eu acho que essa ordem eu tenho que mudar. Eu acho que eu esqueci de fazer isso ontem. Deixa eu só
só me dei um momentinho aqui, deixa eu só ver se está na ordem que eu queria, porque semestre passado eu tive que mudar um pouquinho. Sim, mas eu já digo para vocês qual é a inversão que vai ser aqui. É bem simples, não tem nada demais. Depois a gente passa para destilados, tá? Destilados tem, de alguma forma, tem um conteúdo um pouquinho mais duro também, que tem aquela parte prévia de destilação, que é necessária para entender porque que tem uma vodka que diz que destila 100 vezes, por que fala que é tridestilada, bidestilada e por aí vai. Por que o envelhecimento faz diferença. E a gente fala também sobre alguns destilados, por exemplo, whiskies são extremamente importantes que a gente se reporte aos lugares em que eles são feitos, para poder conversar sobre eles. Que é o que a gente conversa nessas aulas, tá? Dura mais que uma aula, não se preocupem, tá? O destilados vai levar uma aula e meia, se bobear duas. Tá tranquilo, por quê? Porque qualquer coisa a gente aperta a aula do Tira Dúvidas lá na frente e isso vai dando certo. Fiquem tranquilos em relação a isso. Eu não gosto de correr com as coisas se isso significar embuchar muito o assunto em vocês. Eu não tenho muito tempo, não pode levar tanto tempo, mas eu acho que não adianta ficar ali, não. Agora vai mais um pouquinho, não. Ninguém vai, nem vai entender. Tem um monte de vídeos que é legal de vocês assistirem, não é obrigatório, mas que pode ser, que é mais, como eu disse, palatável, né? Vídeo do que material escrito. Aí aqui que vai ter inversão, tá? A gente vai passar não alcoólicos, vai ficar para o fim. Eu só inverti no semestre passado por causa de uma aula assíncrona, mas eu acabei esquecendo de trocar a ordem aqui, que já é uma aula no sábado. A gente vai ter, na sequência de destilados, bebidas alcoólicas por mistura, que é uma aula mais simples de alguma forma, em meia aula, em 0,75 aula a gente dá conta, é um assunto mais tranquilo. E de alguma forma um pouco mais decorado, porque é basicamente definição tal bebida. Fora um monte de confusões interessantes que tem, porque é uma categoria que abarca aí desde Campari até a garrafinha de plástico lá, como é que é corote, não sei o quê. Aí sim, nós temos essa aula de tira dúvidas aqui, anterior à avaliação. Essa aula ela vai meio sanfona aí, qualquer coisa a gente puxa ela para um lado, para o outro, ou aperta ela para dar conta dos conteúdos programados aí sem sobrecarregar muito. E a gente tem a avaliação, tá? A avaliação eu vou postar, enfim, vou dar uma revisada nela antes de mandar para vocês. Posto, vocês têm o dia da avaliação para fazer, tá? E é tempo suficiente. Uma vez uma aluna, que era do presencial aí, quando fechou a pandemia aí, é muita coisa, não sei o quê. Eu só fiquei sabendo porque daí uma outra aluna caguetou, assim, né? Disse, porque eu não concordo com o que a fulana tá falando. Eu disse, mas pra que ela foi falar isso, né? Em vez de falar para mim, ela reclamou da prova, mas a prova, quando vocês estão à distância, eu não consigo nem dizer que ela não pode ser com consulta. Se vocês estivessem no presencial, ela era sem consulta e com o mesmo tempo. Então, não tem mistério nenhum desse ponto de vista, tá, gente? Então, dá tempo suficiente. Dá tempo suficiente mesmo. Agora, o que eu digo para vocês? Tenham cuidado. Introdução à sommelier, vocês vão ver eu ser até mais contundente em falar isso. Tenham cuidado em procurar coisas na internet, tá? Não é uma boa fonte para bebidas, porque tem muito aventureiro falando sobre bebidas de um ponto de vista nem sempre igual ao meu. Ou fazendo confusão em função de legislação, ou fazendo confusão porque acha que é uma coisa, escreve ali, e acaba alguém meio conhecido, e aí acaba dando bobagem. Então é melhor que vocês tentem pensar naquilo que a gente falou aqui. E também fazer o exercício contrário, né? Quando for quando procurar outros materiais, tentar trazer para cá talvez a dúvida, entender qual é a diferença do que está escrito lá, porque tem muita. Tanto que essas coisas de internet que eu printo para vocês são as coisas que eu realmente achei boas. Eu não sou um grande aconselhador de usar assim, ó, usa internet para se informar. Tirando coisas como, por exemplo, aniversário de Florianópolis, que eu nem lembro quando é, que ele vai te responder, né, com exatidão. Idade do Belchior quando morreu, o Google sabe fazer isso muito bem. Nem sempre é um bom lugar para procurar, tá?
Então vocês vão ter. E outra coisa, tentem sempre, não copiem as coisas nem no meu material. Mas, pô, eu quero que vocês digam o que vocês entenderam, né? Não é se fosse para copiar, eu já mandava ali pronto para vocês, ó. Copia aquele trecho lá para dar essa resposta. Tá? O que eu faço nessa avaliação é entender o que vocês entenderam o que vocês entenderam. Olha que maravilha de frase. E, e outra coisa, tá? Não, continua sendo individual, tá? Que eu devia pôr isso em maiúsculo. Aconteceu já inclusive mandar no mesmo e-mail a mesma avaliação nos dois, né? Gente, eu devo ter uma cara muito né? Mas já aconteceu, não, gente, é individual, tá? E eu tenho uma memória meio complicada, assim, de boa, e eu vou lembrar se uma resposta está parecida com a outra, nem que seja daqui a 10 avaliações, tá? Então não façam isso. Depois a gente tem uma aula que eu acho bem importante, tá? Que é uma aula para a gente corrigir as avaliações, para a gente falar sobre elas, tirar as dúvidas. A avaliação não é feita para passar ou não passar, é para aprender, para tirar dúvidas, né? Tem uma aula que a gente faz isso. E nessa unidade eu deixo uma aula de respiro aqui para fazer a recuperação. Introdução à sommelier, por mais que tenha mais horas, tem mais assuntos, não tem essa aula. E é uma coisa que às vezes é meio complicada, assim. Eu gosto que tenha ela. Eu acho importante. Acaba que eu faço correção com uma parte da turma e outra fica fazendo avaliação. Eu acho que é importante que eles acompanhem a correção, mas as duas coisas ao mesmo tempo não dá para fazer. Então, tem essa última aula que é para a gente fazer a recuperação, que eventualmente não vai ser precisa, porque ninguém vai ficar em recuperação, aí a gente pode usar para alguma outra coisa, pode usar para introdução sobre sommelier, pode dar um jeito qualquer aqui, mas elas existem, estão aqui já programadas, tá? E aí já vai ser quase o Papai Noel, já vai ser 15 de dezembro, que é amanhã, né? 15 de dezembro, na verdade, já é. Daqui a pouco as lojas já estão com coisa de Natal. Até me irrita um pouco essa coisa. Entenderam isso aqui, gente? Então, a dinâmica, o funcionamento das aulas vão ser todas síncronas, sempre vai se ver, sempre começa ali 2 horas, 2h10 eu estou começando. Na primeira eu até às vezes dou mais um tempinho, mas como eu não sabia, né? Como teve um hiato grande aí entre entrar mais gente, eu disse, vamos começar logo. Mas eu 2h10 eu começo e é isso aí. Ah, vocês participarem, deixa eu só pôr aqui. Vocês participarem, estando presentes, se manifestando, entendendo e tudo mais é importante, tá? Isso não é uma coisa que eu consigo fazer com uma métrica tão clara, né? Quantas vezes a pessoa falou numa aula? Não funciona assim, né? É uma avaliação de alguma forma um pouco mais subjetiva, mas que eu faço ali um arrazoado, deixa eu pegar aqui, um arrazoado de como eu senti vocês participando, de como eu senti vocês vindo nas aulas. Isso é fácil, é só olhar quantas vezes veio, quantas não veio, mas não, isso é de menos na nota, né? O que mais me chama atenção pô, participou, entendeu, respondeu a prova com coerência, a resposta da avaliação acaba influenciando nessa outra nota aqui, que são essas duas, tá? Vocês têm a avaliação escrita, que vale 7, vocês têm 3 pontos por participar, por estar aqui, por, enfim, progredir, por ter, né, por estar fazendo valer, digamos assim, o tempo que vocês estão nessa unidade, tá? Então, por favor, participem, tirem as dúvidas. Não precisa forçar para participar, né? Fazer aquela pergunta esquisita só para dizer eu tô aqui, isso não tem a menor necessidade, né? Mas, e não deixem o conteúdo avançar sem que vocês tenham entendido, tá? Isso é bem importante, eu falo toda vez, e parece que toda vez as pessoas não escutam essa parte, tá? Não deixa para fazer lá no dia do tirar dúvida. Lá é tarde, tá? Lá é tira dúvida, não é assim. Forme seu conceito. Lá é para tirar dúvida daquilo que a gente já estudou, já questionou e tudo mais. Perguntas, gente? Certo? Tudo em ordem? Tá? Só volto a dizer, quem não cadastrou no Siga, cadastra, tá? Você consegue acompanhar tudo por lá, os materiais, tudo por lá. A única coisa que é diferente,
A avaliação eu acabo recebendo por e-mail. O Cida ele é meio ruinzinho para essas coisas, eu prefiro que vocês me mandem. Mas deve estar a instrução lá, tá? Não é impossível. Hum, deixa, não custa eu botar aqui, peraí que eu vou movimentar a câmera um pouquinho. Não custa eu pôr de novo aqui meu e-mail, tá? Nessa turma não tem ninguém. Quer dizer, se alguém tem meu telefone, eu não sei. Em princípio, não tem ninguém. Tá? Ninguém tem. Eu não, e não é por sacanagem, não, mas eu não respondo em WhatsApp, tá? Então, se por acaso alguém tiver no meu telefone perguntar, eu não respondo, porque eu não respondo nem para ninguém. Eu acho que eu tenho 200 conversas não lidas, porque eu acho que a gente vira escravo desse negócio, eu acho um horror. E às vezes eu visualizo e não respondo mesmo, não tem problema nenhum. Se quiser ficar chateado. Mas realmente, as questões de aula, tá, gente? Por favor, me mandem nesse e-mail, tá? Eu não, eu vejo isso todo dia, eu respondo com mais agilidade do que com o celular, que eu nem vejo, porque eu acho que é um horror a gente ter que estar respondendo mensagem toda hora. A gente não faz mais nada além de ficar em WhatsApp. Então, e o motivo realmente é esse, né? Não, e é também porque, sei lá, né? Porque no e-mail eu posso ter hora para ver, né? No WhatsApp, às vezes é 3 da manhã lá, professor, não, né? Não, por favor. Outra coisa que eu queria passar para vocês, deixa eu só pegar o endereço aqui. Eu acho que eu não atualizei o endereço no Siga. Peraí, só me dei um tempinho que é melhor eu fazer isso agora. Tem também um horário que a gente tem de atendimento extra classe, tá? Atendimento extra classe eu vou estar à disposição, quem chegar vai ser atendido. Se por acaso tiver mais que um, ok, a gente vai ter que pôr numa ordem ali, isso não costuma acontecer. Mas é fácil, é tranquilo, tá? Deixa eu só pegar qual é o endereço do atendimento aqui. Que é quarta de manhã. Eu achei que foi o dia que eu mais vou encontrar vocês, assim. Até porque eu acho que vocês vão ter mais dúvidas em sommelier. E aí eu acho que é melhor conversar comigo antes da aula do que, né? Então, vocês vão ter aula essa semana, conseguem conversar comigo na outra semana. Por aí vai. E o endereço é este. Eu não criei, olha só. A gente descobre umas coisas. Eu não criei, peraí. Vou criar o endereço agora. Então eu já sei que eu não tinha, que eu preciso atualizar no plano de ensino de vocês, tá? Vocês me encontram nesta sala, nesse horário que tá aqui, tá? Na manhã inteira. Pode ser que mude, porque a gente, na verdade, tem 2 horas para atendimento que passou para 4 na pandemia. Por que que tá 4? Porque tinha que fechar o planejamento e era mais fácil eu dizer 4 e qualquer coisa mudar mais adiante. Enfim, tá? Mas aí eu aviso vocês, em princípio eu tô lá. Caso dê algum problema, às vezes cai a internet ou coisa assim, se vocês escreverem no e-mail, eu consigo, ó, pessoal, estou esperando, enfim, não consegui entrar na sala, eu vejo sem problema nenhum, tá? No normal, o que que eu faço? Todo dia eu tô nessa sala. Todo dia, toda quarta de manhã eu tô daí das 8 ao meio-dia. Só o 13 de outubro aqui que não vem ao caso, tá? Toda quarta. Eu, eu não vi que tinha saído a data ali, tá? E costuma dar certo. Costuma acontecer sem problema. Alguma coisa a mais, gente? Dessa parte mais de organização? Vocês não estão com nenhuma aula presencial esse semestre, né? Como é que tá? Porque eu confesso que eu não prestei atenção nisso. É porque eu Pois sei é. pode falar. Não, isso justamente era uma dúvida que eu tenho. Eu até enviei e-mail, acho que é o professor Donato, né? Que é o responsável. E aí mas eu não recebi ainda um retorno assim, porque eu acho que não, eu não sei se já tem determinado as datas exatas ou se vai ser combinado ainda entre o professor e os alunos. Tá, eu não sei, porque assim, como essas duas não têm, a gente vai ter as práticas, inclusive elas vão virar atividades complementares, o que é bem melhor para vocês.
Atividades complementares, mais uma vez, né? Bom que tá gravado, né? Mas eu, particularmente, fui voto vencido. Eu sou contra ter atividades complementares, porque é difícil de fazer vocês ficarem catando 40 horas de coisas para trazer e dizer que, enfim, ganharam atividades complementares. Mas ela existe. E aí, agora, o jeito que a gente achou é para que, aí, quando vocês voltarem no semestre que vem, se não mudarem até lá, até porque vocês não podem ficar sem as práticas ficarem em atividades complementares. Isso é um baita negócio para todo mundo, né? Então vamos torcer que permaneça assim. Provavelmente não vai ser comigo, devo estar saindo de licença no semestre que vem, se nada mudar até lá, que a gente nunca sabe bem, mas está garantido as práticas lá. E aí, Eduardo, que eu realmente eu não sei te dizer porque, né, as outras unidades eu não, no semestre passado foi todo não presencial e talvez nesse alguma coisa tenha. Mas aí cada professor tem condições de dizer para vocês, né? Mas eu acredito que vocês vão estar todo não presencial, tá? Eu realmente não me atentei para isso. E, enfim, acho que semestre que vem a gente vai estar tudo normal, cara. Ou não, porque ia ficar normal em um ano e meio, e daqui a pouco a gente está aí, enfim. Daqui a pouco aparece outro, não sei o que vírus, aí a gente vai passar a vida inteira nesse negócio aí, né? Às vezes eu tenho uma impressão desse negócio, mas não acaba nunca. Enfim, gente, olha só. 15 eu arredondo sempre para um minuto a mais. Vamos botar 15, 4, 5 minutos? Não, vamos aumentar, até porque até eu parar de falar já passou uns 4 minutos. A gente sempre faz um intervalinho, tá? Na prática, esse intervalo acontece quando eu vejo um momento bom para parar. Por exemplo, agora que a gente vai sair, né, do geralzão para falar de um assunto específico. E aí a gente tem aí 20, e aí a gente tem aí, hoje, sério, hoje tá meio repetindo as palavras. E aí nós temos 20 minutos para tomar um cafezinho, dar um tempo, aquecer, como é que é? Encher a térmica do chimarrão de novo, só não tomar vinho, né? O Camilão, pelo amor de Deus, não vamos misturar as coisas. Então vamos considerar 45, a gente volta 4 e 5, pode ser? Tem, assim, a gente pode fazer intervalo menor? Pode. Eu acho que acaba não sendo uma boa ideia, porque vocês em 10 minutos não conseguem nem ir no banheiro, nem não sei o quê, nem, né? Enfim, então acho que nem que a gente faça hoje, a gente vai definindo nas próximas aulas se diminui ou se aumenta. Até porque eu tenho o potencial de comer o tempo que é para sair mais, né, que é para sair mais cedo no fim da aula, se não fizer intervalo. Então, às vezes é um bom negócio para vocês, garantir os 20 aqui do que imaginar, às vezes, quando eu vejo, eu estou avançando no tempo. Então, 4 e 5 a gente se encontra. Eu vou fechar esse bloco, depois a gente volta já com o nosso assunto de cerveja. Até daqui a pouco.